Pronto, gravação foi liberada. Nossa terceira aula, né, de gestão da qualidade. Hoje a gente vai realizar uma atividade prática sobre uma das ferramentas da qualidade. A gente vai analisar 7 ferramentas. Hoje a gente vai analisar a parte prática do gráfico de Pareto, certo? A parte teórica foi vista na aula anterior. Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Nós vamos construir juntos, tá? A planilha, o gráfico, tá certo? E aí eu vou deixar para casa uma atividade para você replicar o que foi visto hoje, certo? Então, a gente vai aqui, ó. Deixa eu ver se já está para vocês enxergarem. Deixa eu só... Tá bom. Gente, pessoal, então eu peguei duas... Eu fiz um resuminho, eu criei algumas abas, tá certo? Algumas abas. Vou ver se dá para aumentar aqui um pouquinho mais, certo? Esse material vai para vocês, tá? Então, quando a gente viu lá o diagrama de Pareto, certo? Nós vamos classificar nossos produtos, nossos serviços, nossas falhas, certo? Em 3 categorias, certo? Eu teria a categoria classe A, tá? Que corresponde, em média, de 20% dos itens, que correspondem a aproximadamente a 80% do valor utilizado, ou seja, aquela lei do 20-80. 20% dos itens correspondem a 80% do valor utilizado. A categoria B, que é em torno de 30%, né, que varia de 80% a 95%, tá? E a categoria C é a grande maioria, certo? Que é referente apenas a 5%, que exatamente tem entre 95% e 100%. Eu teria aqui a minha curva BC, a gente vai aprender a fazer essa curva aqui no Excel, tá certo? E aqui eu teria a categoria a minha categoria B e a minha categoria C, certo? Então, tudo aquilo que esteja nesta região aqui, é onde você precisa ter um controle mais rigoroso. Na categoria B, é um controle não tão rígido, tá certo? E na categoria C, aí é um controle basicamente figurativo, né? Sem muita preocupação, tá certo? Então, essa abinha, onde tem o resuminho de curva ABC, também vai no arquivo para vocês assim que terminar a aula. O passo a passo, quem quiser anotar ou tirar um print, tá certo? Para realizar a classificação ABC, tá certo? Por quê? Porque na nossa prova, ou eu cobro apenas a categoria, ou eu cobro o gráfico, tá certo? Ou seja, se for para colocar a categoria, eu coloco a tabela menos completa. Se eu for calcular o gráfico, aí eu coloco a tabela mais completa para a gente poder gerenciar o tempo na hora da prova, tá certo? Mas a gente vai fazer hoje do começo ao fim. Então, ó, a primeira etapa é ordenar os itens de maneira decrescente, ou seja, dos mais caros para os mais baratos ou menos importantes, tá certo? Lembrando que o que a gente leva em conta não é o preço unitário, é o preço total, que é o preço unitário vezes o preço ou vezes a quantidade. Segundo, quantidade do valor total de todos SKU. SKU, a gente vai significar o código de um serviço, o código de um produto, tá certo? É com a forma como a gente pode identificar aquilo que a gente está analisando. Calcular as percentagens de cada item individualmente e depois calcular a porcentagem acumulada e, por fim, definir os critérios de corte e classificação, tá certo? A gente vai fazer uma planilha
totalmente automatizada, tá certo? Pronto. Então, ó, o nosso exemplo aqui, ó, dá para enxergar aí? Tá? Sim. Dá, né? Pronto, beleza. Então, veja, o nosso exemplo aqui, ó, eu quero que a gente classifique esses produtos na categoria ABC e apresentar o gráfico de Pareto, tá certo? Então, qual é o que eu tenho aqui de informação inicial? Eu tenho o código de cada item, tá certo? O item C, 21, tá certo? A quantidade que eu consumo, pode ser por mês, por ano, e o valor de cada produto, tá certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar a tabelinha aqui, ó. A gente vai fazer do zero mesmo, tá certo? Vou fazer aqui, ó, valor total em reais. Em reais. Tá bom? Poxa, peraí. Aqui o valor total. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho, certo? Então, vamos começar. Quem tiver muita dificuldade em Excel, eu vou levar mais tempo do que de habitual, tá? Porque eu tenho que acompanhar o ritmo de todo mundo, tá certo? Então, ó, eu quero calcular o valor total que este produto representa para mim. Então, nada mais do que o produto entre quantidade que é consumida vezes o valor unitário. Tá aí o valor correspondente. Eu vou aumentar um pouquinho. Pronto, acho que ficou melhor aqui. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Aqui. Vou usar o pincel aqui. Pronto. Está o valor, 32.600 e pouco, tá certo? Como essa formulazinha ela vai ser repetida para todos os elementos, o que é que eu posso fazer? Chega aqui, ó, vai aparecer essa cruzinha, certo? E aí você vai clicar 2 vezes, ele já calculou automaticamente o preço total de cada item, tá certo? Eu posso até chegar aqui embaixo e colocar o total em real. Um total real. E aqui eu vou calcular a soma, né? Ou eu aplico a expressão soma, tá certo? Soma. Tá? Aqui está meu valor da soma. 6 milhões e lá vai tapa, tá certo? Ou eu posso usar aqui, ó, essa ferramenta aqui de autossoma. Se eu chegar aqui, ó, nessa célula aqui e apertar em autossoma, automaticamente ele vai aparecer a fórmula de soma e vai estar o mesmo resultado. Ou seja, o que o Excel faz? Ele pega algumas ferramentas que são muito usadas e transforma em atalho, tá certo? Se eu não me engano, tem alguma versão mais nova que ele já dá o diagrama de Pareto automaticamente, tá certo? Beleza. Então, aqui nós temos aqui o valor total. Vamos agora, a primeira coisa que se faz é colocar em ordem, que eu chamo de classificar, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo isso aqui, certo? Tudo isso aqui, tá bom? E eu vou aqui em dados, tá? Na aba dados, tem um setor chamado classificar, certo? Você vai classificar por quem? Por valor, valor total, tá? O valor da célula, tá certo? E porque você quer do maior para o menor, tá bom?
Presta atenção na ordem que está aqui, tá vendo? Ó? O primeiro elemento aqui, ó, é o C2121. Tá certo? Se você olhar, o mais caro, eu acho que esse F3305. Tá certo? Então, ele deve ir lá para cima, se não tiver nenhum maior lá embaixo. Então, ó, eu vou apertar OK. O F3055 já foi lá para cima. Tá, ó? Então, a primeira etapa para executar no gráfico de Pareto é colocar o quê? Em ordem... Classificação. Do maior, do mais importante financeiramente, né? Para o menor, de menor importância. Ó, o H102, durante um ano, ele só me responde por R$374. Já esse aqui me responde por 2 bilhões e 800. Será que eu tenho que ter mais cuidado com esse elemento aqui ou com esse aqui? Logicamente, o que for mais caro, tá certo? Exato. Vamos dar sequência. O próximo item agora é o percentual. O percentual individual. Individual. Certo? Percentual individual. Vou só aumentar aqui um pouquinho a célula. Certo? Como é que eu faço isso? O percentual você vai pegar a fração correspondente ao valor do item com o valor total correspondente. Então, nesse caso aqui, ó, igual a este valor aqui, dividido pelo valor total, que é esse aqui, ó. Deu OK, vai aparecer um número aqui, ó. Como eu quero em percentual, eu venho aqui, página inicial, olha aí, ó, a configuração estilo de percentagem, 42. Automaticamente o Excel arredondou, mas para a gente vai usar 2 casas decimais. Pronto, eu vou ficar com 41,76. Aí alguém pode perguntar, professor, eu vou usar o mesmo raciocínio, vou chegar aqui e clicar 2 vezes. Aí o cara diz, eita, deu errado. Né? Deu errado por quê? Porque quando você puxa para baixo, por exemplo, aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, ele não está dividindo por essa, ele está dividindo por ela de baixo. Pela de baixo. Tá vendo? Se eu pegar a linha de baixo, ele vai dividir pela linha de baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que travar o meu denominador. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a minha célula, que é o denominador, e eu aperto o F4. Tá bom? Vai aparecer esse cifrão aí. Tá vendo que apareceu o cifrão? Vou voltar aqui, ó. Só o E31. Se eu apertar o F4, vai aparecer o cifrão. Para que serve esse cifrão? Para travar a célula. Tá certo? Apertei Enter. Era de cima, né? É a de cima, desculpa. A de cima, peraí. Vou apertar aqui de novo, porque eu travei a célula de baixo. F4, Enter. E agora eu puxo aqui, automaticamente ele deu correto. Como é que eu sei que está certo? Se você somar tudo isso aqui, tem que dar 100%. Certo? E agora, você vai pegar o percentual acumulado. Acumulado. Percentual acumulado. Eu já usei o percentual individual, agora eu vou usar o percentual acumulado. Vou diminuir um pouquinho esse tamanho da fonte aqui em cima. Tá certo? O acumulado é o quê? É apenas a soma de 1 por 1. Então, ó, eu vou repetir o primeiro. O segundo é o percentual individual do item R8823 mais o percentual anterior. E aí você vai somando. Aqui, se você apertar aqui, ó, já vai-se embora. Se você chegar lá embaixo, vai dar os 100%. Certo? Aí aqui você já dá até para ver o trabalho aqui, ó. 75,21 é menor do que 80, né? Já dá para você fazer a categoria aí. A próxima é a nossa classificação. Classificação.
A classificação. Classificação. Tá? Aí, ó, eu não vou chegar aqui e colocar A. Não vou fazer isso. O que a gente vai fazer aqui vai servir para qualquer questão e regra de Pareto. Tá certo? Então, eu vou usar aqui um espacinho aqui ao lado. Tá certo? E vou colocar aqui, ó, classe e o corte. Tá? Vou colocar no meu padrãozinho. Classe e corte. Quais são as classes que eu tenho? A, B, C. É? A, B, C. Que a gente, o que é que tem adotado? A categoria A, ela vai até 80%. Até 80%. A categoria B, ela vai até 95%. E a categoria C vai até 100%. 100%. Beleza? Pronto. Agora, vou ter até o óculos, porque a gente vai ter que fazer as formulazinhas condicionais. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó, quando você alimentar a planilha, aqui já tem que fazer automaticamente. Tá certo? A única coisa que você vai ter que fazer nas outras questões, depois que alimentar a planilha, é colocar a ordem decrescente. O resto, o sistema vai fazer automático. Então, vai só. Então, igual, se, certo? Esta célula aqui, ó, que no meu caso é 41,76, ela for menor ou igual a 80, tá certo? A 80, mas eu não vou escrever 80 aqui. Por quê? Porque se for 80, só vai valer para esse valor. Mas se eu colocar aqui igual a este valor aqui, ó, qualquer que valor que você coloca ali, ele já vai adotar essa formulazinha. O que é que você vai escrever? A. Se alguém quiser colocar categoria A, também pode, tá? Categoria A. Não tem problema nenhum. Ponto e vírgula. Certo? Agora, se esse valor for maior do que 80, aí você vai aplicar um outro se. Se a mesma célula for menor ou igual a 95, o que você vai escrever? Lembra que tem que colocar entre chaves categoria B. Tá certo? E se não for, você bota categoria C. Tá? Bota. Bom, categoria A, tá vendo? Certo? Categoria A. Bom, se você clicar aqui, ó, vai ter um errinho, porque você vai ter que travar algumas células. Tá certo? Então, vamos lá. O que é que você vai ter que travar? Vamos botar lá. Porque aqui eu estou pegando S igual a S. Então, eu tenho que travar aqui, ó, essas categorias aqui, ó. Essa aqui tem que ser a mesma. O L5, F4. O L6, F4. Vamos ver se agora vai. Bom. Categoria. Se eu fizer aqui, ó, pronto. Beleza. Já deu, já está pronta a questão. Tá? Só que aí, cadê? Faltou alguma coisa? Menor ou igual a LC. Tá. Mas cadê a maior que... Categoria B. Menor ou igual a L6. Aqui, L6. L6 ou L7? L6 está certo aqui. O senhor fazendo aí está muito fácil. Quero ver a gente lá. O senhor tem que botar a gente para fazer isso lá. Mas lá não dá para fazer, né? É, tem que botar a gente para fazer isso lá também, porque o senhor fazendo aí tá muito fácil. Mas é fácil. Uhum. Categoria... Espera aí.
Tem coisinha errada aqui, ó. Acho que faltou a categoria C, né? Não, é porque eu botei linhas Nossa, ele erradas aqui, botou. peraí. É no acumulado, peraí. No acumulado. Esse aqui, ó. G5 e aqui é G5 também. Olha, tá vendo? Já vem acumulada, parece um monte de Pronto. coisa. Pronto. Aí você vai usar acumulada. Pronto, agora apareceu C, pronto. Tá certo? Porque eu coloquei numa fórmula a individual e na outra acumulada. Aí o computador endoidou. Por isso que ele botou um bocado de categoria B aí. Diga ele que não Certo? endoide, não, senão ele vai doidar a gente. Não. Beleza? Então, ó, teoricamente aqui, aí você pode até incrementar alguma coisa, né? Por exemplo, aqui, ó. Formatação condicional. Aí, ó. Realce das células é igual a... Bom, se for igual a... Aí bota aqui, ó. A 80%. Você vai escrever como? Aí vamos botar uma cor aqui, ó. A minha cor da fonte, ela vai ser preta. A minha borda, ela vai ser vermelha. E o meu preenchimento, ele vai ser um rosinha. Pronto. Aí, ó. Ok. Ok. Quando tu fizer. Um pouquinho. Quando tu fizer. Certo? Aí, vamos lá. Cadê? Formatação igual a 90. Bota aqui, 80. Personalizado. Preenchimento, botar esse azul. A borda, um azul escuro. E a fonte, eu vou colocar ela branca. Certo? Só um detalhe aqui. Deixa eu preencher tudo aqui. Eu tenho que separar tudo aqui, calma. Pronto, agora. Formatação. Realce igual. Se for igual a 80%, vou botar aqui. Vou dar uma pronta. Pronto. Aí agora vamos calcular aqui a nossa proporção, tá certo? A nossa estatística. Proporção aqui. Proporção de SKU. E aqui a minha proporção de valores. Tá bom? Ou seja, quantos itens correspondem à categoria A em relação ao todo? Tá certo? Então, vamos contar quantos itens eu tenho. Então, nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3 itens. De quantos? Eu tenho 25. Se você chegar aqui, ó, 25, 3, dividido por 25, a resposta, 12%. Tá certo? Só que eu não quero calcular assim, eu quero colocar no automático. Vamos lá, então isso aqui vai ser igual. Então, vamos contar se, nesta categoria aqui, quantos tem. Que valor? Este item aqui, ó. De 80. E vou dividir. Né? Dividir. Vou contar os valores. Contar. Conto valores. Contar. Conte ponto valores, professor. Conte. Desculpe, é porque eu fui no português. Conte valores, está aqui. Conte valores. O quê? Essa mesma categoria aqui.
Ele vai dividir. Aquilo que eu fiz 3 por 12, vou colocar mais um parênteses, né? Cadê aqui? Só corrigir aqui, peraí, que tem que ser o A, né? Não é? Ó, a soma disso aqui, certo? Dividido por K5, que seria a classe A. Certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui, porque pode ser que esteja... Não, eu estou só contando. Dividindo pela quantidade de valores daqui para cá. Contar. Deixa eu só... Esse aí tá meio confuso. Não, calma, deixa eu só mudar aqui para a categoria. Categoria A. Eu estou somando. Na verdade, pessoal, vamos entender a fórmula. Eu estou contando nesta coluna aqui quantas vezes tem esse valor aqui. Categoria A. Certo? E vou dividir pela quantidade de valores totais. Tá certo? Eu vou fazer de novo aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui. Então, lá, igual. Vou apagar aqui a formulazinha. Igual. O que é que eu vou fazer? Ele vou contar. Conte se. Ou seja, nesses itens aqui, do H5 até o H29, tá certo? Se for isso aqui, ó, categoria A. E vou dividir, vou contar os valores, quantos itens tem. No meu caso, seria 25. Então, na verdade, o que eu estou pedindo para ele fazer? Eu estou pedindo para ele dividir 3, que seriam esses 3 categoria A, por 25. Eu estou pedindo para ele fazer isso. Vamos ver se ele faz. Fez? Pronto, fez. Tá vendo? Fez. Tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Categoria B e categoria C. É porque eu acho que não estava batendo o nome, né? Ele estava procurando o valor A e lá só tinha categoria A. Aí vê. Agora, se eu puxar aqui para baixo, né, e para baixo aqui, ó, ele não vai dar certo. Porque eu preciso travar. O que é que eu preciso travar? Eu preciso travar essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui. Aí como é que eu faço para travar? F4 e trava essa de baixo. Também F4. Pronto. Aí agora, se eu apertar aqui, ó. Pronto, ó. 72 com mais 16, eu tenho 88, com mais 12, 100%, tá? Bateu aqui o resultado, tá? Diminuiu aqui um pouquinho aqui, para ficar mais para cá. Tá certo? Deixa eu só passar para cá. E agora, vamos ver a questão de percentual. Veja que aquela categoria de Pareto, eu uso quanto? 20%, né? Nesse caso aqui, eu estou só com 12. Eu posso até aumentar mais, se eu quiser. Tá certo? Eu ainda posso ir para mais um item aí. Eu posso aumentar esse corte aqui, ó. Tá certo? Depois, vamos brincar aqui, ó. Vamos brincar aqui, ó. Vamos imaginar que aqui, ó, categoria A não é 80. Vamos imaginar que eu vou considerar 85. 85, ó, ele vai... Vou colocar 90, tá certo? 85, ó, ele vai mudar
essas três categorias aqui, ó, vai ter que entrar esse e vai ter que entrar esse, tá vendo? Esses dois aqui, ó, que se eu considero a nota de corte 80%, ele está na categoria B. Mas se eu considerar a nota de corte 88%, olha para onde foi a minha categoria A. Já foi para cá. Já aumentou. Olha o meu percentual quanto ficou? 20%. Certo? Aí volta lá. Eu escolhi 80%. 80%. Volta tudo para a situação normal. Agora, vamos calcular quanto é isso em recurso. Tá certo? Em recurso. Então, aqui no valor proporcional, vai ser igual. Mesma coisa. Conte se. Tá certo? Se. Mesma coisa. Aqui, ó. Pá. Não. Desculpa, não é conte mais não. Porque valor vai somar, né? Proporção de valores é somar. Soma se. Tá? Soma se. Estes itens aqui, porque eu vou ter que somar o quê? Tudo que for da categoria A, tá? Tudo da categoria A aqui, ó. Esse aqui, até aqui. Certo? E qual categoria? Da categoria A. Vou somar quanto? Aí vou pegar o acumulado. Cadê? O individual aqui, ó. Tá? Porque é por item. Vamos ver o que acontece. Olha lá. O que é que está significando aqui, ó? Eu estou dizendo que 12% dos meus serviços, 12% do meu serviço, dos meus produtos, está correspondendo a 75% do total. Certo? Mesma coisa. Aí eu vou ter que prender sempre a célula F4 e F4. E aí eu posso liberar geral aqui até o final. Certo? Veja que o somatório aqui embaixo está dando 100%. Então, a letra A da prova, que é indicar as categorias, está feita. Está feita. Tá certo? Está feita. Eu só estou entendendo aqui porque não está pegando a questão do realce. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele agora. Formação, realce de célula igual a... Texto que contém. Não, iguais à categoria A, né? Categoria A. Pronto. Formato especial. Vou colocar preto, a borda verde escuro e o preenchimento verdinho claro. Pronto, tá vendo? Tá vendo? Já apareceu. Aí vamos a outra. Que seria outra. Realce igual a categoria P. Pra mim não tá aparecendo como faz, não. Só aparece mudando de cor. Ah, é? Então, peraí, calma. É. Não, peraí. Peraí, calma. Então, vou ter que fazer de novo. Vou voltar, tá? Tá certo. Voltar porque... Agora eu vou ter que fazer assim. Deixa eu mudar aqui porque assim, eu tava compartilhando janela. Tem que ser a tela inteira. Pronto, agora vai. Só um minutinho. Pronto, beleza? Agora vai. Aí, ó, tô aqui, ó, categoria, tá certo? Categoria, selecionei tudo, tá? Tudo. Aí vou aqui, ó. Até aí tudo bem, né? Formatação, Sim. realce cor,
e é igual a. Olha, pronto, beleza? Certo. Pronto. Aí aqui você vai colocar. A célula vai ser igual ao quê? Aí a palavra é categoria A. Tá certo? Categoria A. Aí eu vou refazer, ó. Personalizado. Eu estou escolhendo, tá? A cor. Eu vou colocar preto. Do preenchimento preto, não. Vou botar azul, clarinho. A borda. Vou botar azul escuro, cor, qualquer coisa. E a fonte eu vou deixar ela branca. Branca. Aí botar ok, ok. Pronto. Aí, ó. Apareceu aqui, ó. Azulzinho. Aí de novo. Realçar. Realça a célula. É igual a. Aqui você vai colocar categoria B. Aí na categoria B você quer o quê? Tem as coisas já prontas aqui, tá? Mas eu só. Aí B eu vou colocar de amarelo. Preenchimento amarelo mais clarinho aqui. E a fonte preta. E igual a categoria C. A cor qualquer aqui. Pronto. É? Aí, vê só. Vê como está a nossa tabela para salvar ela, né? A gente não perdeu o trabalho dela. Por exemplo, se eu quiser trabalhar, isso é a escolha sua como gestor. Ah, eu não quero trabalhar com 80%, eu quero trabalhar com 88%. Aí vai chegar lá, 88% aqui, ó. 88%. Fica a tabela toda, ela muda. Tá? Tabela toda, vou trabalhar com 75%. A tabela muda. Certo? Ela já está automático. A única coisa que você vai ter que fazer, além de preencher os dados, é colocar em ordem crescente, que a gente já sabe onde é, né? É aqui em dados, classificar. Aí você vai colocar valor, aí tem que selecionar a tabela, né? Seleciona a tabela, aí valor da célula do maior para o menor. Beleza? Então aqui, ó, vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Tu tem já a planilha pronta, que alguém te cobraria uns R$100 para entregar para você ela pronta. A gente fez em quanto tempo? Em 50 minutos. Certo? Falta agora em fazer o gráfico. Certo? Do Pareto. Vamos lá. Então, antes de qualquer coisa, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar do item, do percentual individual e do percentual acumulado. Então, ó, vou selecionar aqui, ó, essa coluna aqui, essa coluna toda. Tá? Aí só tenha cuidado, pessoal. Como você vai pular essas 3 colunas aqui, aí você vai apertar o Ctrl e vai selecionar o individual. Tá vendo que manteve a primeira coluna marcada? E aí depois você vai segurar o Shift e vai apertar aqui, ó. Na última linha aqui, ó. Eita, foi lá para baixo. Nessa parte aqui de 100%. Tá vendo que você fechou as 3 colunas? A coluna do SKU, que é o item, o código, o percentual individual e o percentual acumulado. Aí tu vai chegar lá, inserir, gráfico. Essa primeira gráfico de tabela aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui o gráfico. Vou puxar ele um pouquinho para cá. Né? Gráfico, eu vou trabalhar nele agora aqui. Tá certo? Aí, se alguém quiser tirar esse 100% aqui, ó, não tem 100% aqui, né? Só vai até 100, aí tudo bem. Aí você vai selecionar essa tabela amarela, tá certo? E aí você vai clicar com o botão direito e vai ter alterar tipo de gráfico. Tá certo?
Aí onde tem acumulado aqui, o laranja, você vai escolher o de linha. E vá lá. Acabou-se. Tá aí o meu gráfico ABC. Se você chegar aqui até 80% aqui, ó, você tem esses 3 elementos, de 80 até 95, certo? Aqui, acho que se você apertar, você consegue ainda formatar. Ô, papai. Você consegue diminuir aqui. Cadê? Eu estava querendo ver se eu conseguia diminuir aqui o número de... Aqui, ó. Cadê? 0,2, 0,4, máximo 1. Já foi para até 100, tá vendo? Já aumentou melhor a visualização no gráfico. Aqui você pode colocar aqui, ó. 0,5. Vê se dá certo aqui. Peraí. Não deu. É isso aí mesmo, pronto. Certo? Aí, gente, aí no caso, tu tens aqui a letra A, certo? A letra A e a letra B, que é o gráfico de Pareto. Tá certo? Só para confirmar, eu tinha feito um pouco mais cedo, ó. Exatamente aqui, treinando, tá certo? Aqui eu vou colocar como teste. Teste. E aqui eu vou colocar como exemplo resolvido. Resolvi. Beleza? O que é que vocês vão fazer em casa? Tá certo? Esta questãozinha aqui, ó. Tá? Só que em vez de colocar aquela quantidade toda de elementos, eu coloquei apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10. Só para testar. Aí pede determinar o grupo de produto ABC, a porcentagem de cada uma contribui para o valor total da empresa. Tá? E segundo é o gráfico de coluna da curva ABC. Certo? Quem quiser fazer na mão, pode fazer na mão. Quem quiser fazer no Excel, pode fazer no Excel, já que agora vocês têm a ferramenta na mão. Tem uma... Oi, tá. Oi, tá. Esse a gente fez um gráfico de linhas e o próximo é um gráfico de colunas. Vê só, vou voltar lá, tá? Voltar lá. Veja. Eu vou apagar e fazer de novo, porque é tão rápido que não dá tempo, ó. O que é que eu fiz? Eu selecionei essas 3 colunas. Certo? 3 colunas. Um é o item, um é o acumulado e o outro é o individual. Aí você vai lá inserir gráfico de coluna. É a primeira tabelinha aqui, pronto, tá vendo? Deixa eu só puxar ele agora para aqui pro lado. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Certo? Beleza? Aí, pessoal, aí eu posso tirar esse 150 aqui, ó. Cadê que não vai, não? Aqui, pronto. Aí o máximo aqui, ó. Como vai até 100%, aí você bota um só. Pronto, certo? Aí você pode tirar esse tipo de gráfico, ou então se quiser colocar curva ABC, certo? Aqui, se por exemplo, nessa coluna aqui tivesse o nome do serviço, do defeito, no meu gráfico sairia aqui embaixo o nome do serviço. Então, pessoal, a coluna em azul é o individual. E o amarelo, o laranja, é o acumulado. Aí, ó, a categoria
o gráfico ABC é dado pela linha do gráfico do percentual acumulado. Aí tu vai chegar lá no laranja, clica nele, ó, vai ficar marcado. Botão da direita do mouse, alterar tipo de gráfico. Aí qual que você quer calcular? Você quer alterar? Eu quero alterar o acumulado, que é o laranja. Aqui está como coluna, tá vendo? Os dois gráficos estão como coluna. No acumulado, você vai colocar linha. E aí, ok, deu o gráfico ABC. Beleza? Certo. Entendi. Então, pessoal, eu vou disponibilizar essa gravação ainda hoje no grupo, tá? E aí, vocês podem assistir a quantidade, você assiste parando, tá? O ideal é você cada um construir o seu, tá certo? Porque isso vai ser muito útil na hora que você estiver trabalhando na sua empresa, né? No seu trabalho, e o cara quiser trabalhar a curva ABC. Você pode até levar para o seu chefe uma tabela dessa, certo? Então, uma chance de você se promover internamente. Claro, se você apenas alimentar o sistema e entregar ele vai gostar, vai. Mas ele pode vir perguntar alguma coisa. Eita, bicho, aqui. Como é que chega nessa equação aqui, nessa fórmula aqui? Né? Aí tu vai ficar gaguejando, aí o cara vai dizer, bicho, tu só copiou da internet e tá aplicando aqui. Ou seja, foi até pior. Tu chamou a atenção do cara e depois o cara descobriu que tu é uma farsa. Né? Tu só fez o migué. Tá? Você não sabe nem o que tá fazendo, tá? Então, recomendo vocês assistirem lá o vídeo pausadamente. Em cada etapa, aperta o pause e aí você, cada um fabrica, né, produz sua própria planilha, tá? Mas, de qualquer maneira... Né, saber usar a ferramenta. Exatamente. Tá? A gente tem a cultura, né? Os mais novos, né, que entram na empresa como menor aprendiz. Ju, abraço. Entra só para preencher planilha, não sabe nem o que está colocando, tá? É um alimentador de planilha, infelizmente. Tá certo? Então, deixa eu parar a gravação aqui. Parei a gravação.